Fala, minha gente, sejam bem-vindos ao podcast Ao Cubo. Hoje, edição mais do que especial, você que vai fazer o segundo exame de qualificação da UERJ, prova de linguagens. Certamente você está pensando como é que eu vou falar sobre o livro Anos de Chumbo. Então, hoje, a gente vai passar para você essa resenha bonita, com informação, dica, ideia, tudo certinho. E eu tô aqui numa mesa para lá de especial, eu que sou o Daniel Bravo, coordenador de redação do Colégio Ao Cubo, apresentador desse podcast, estou muito bem acompanhado. Vou começar por aqui, e aí a gente vai fechando aqui do meu lado, com essa companheira que você já conhece também. Estou aqui com o Diego Teixeira, coordenador de língua portuguesa do Colégio Ao Cubo. Diego preparou aqui um material. Ó, quantas semanas estudando, Diego? 3, 4 meses? 52 semanas. Que isso. O cara tá preparado demais, vocês não têm noção. Mas vamos falar do apelido dele, não, né? Não, isso é coisa de... Deixa nos É o comentários. interno, é pra galera Deixa do nos terceirão, comentários. isso. Pra não trazer isso. o Paulo pra cá. Deixa nos Ó, comentários. se você não conhece o Diego, quer saber qual é o apelido dele que circula no colégio, tem que ler os comentários. Exatamente. É isso aí. E do lado do Diego, meu camarada Paulo Rogério de Andrade. Isso. Paulo Rogério é diretor pedagógico do Ao Cubo, mas hoje ele não tá aqui com esse crachá. Não. Hoje ele tá aqui com crachá de professor de filosofia e sociologia. História, né, Paulo? Tem, Isso. Paulo, cara, joga ali nas... É um prazer. Eu estive aqui na época no episódio da inteligência artificial. Isso, e agora muito bom. a gente tá voltando e eu Muito tô bom. bem acompanhado. Tô Bom ter fazendo você jus ao aqui. meu nome, tá? Tá? Paulo significa pequeno. Que isso? Tô me sentindo pequeno O entre... cara já meteu uma filosofia. Brincando, Já lançou, já lançou a Pequeno. filosofia aqui, diante irmão. Que desses isso? nomes aqui. Tu não é disso. A molecada vai lançar depois na redação. Segundo o professor Paulo de Andrade, abre aspas. Que isso, frase de efeito. Tu sabe disso. E do meu lado, Quem? professora de redação, trabalha com a parte acadêmica, aconselhando, orientando os nossos alunos, professora Raquel Cardoso. Oi, gente. Seja bem-vinda, tudo bem? Raquel. Tudo certo? Quanto tempo? Estou de volta. Tamo aí. Olha só, a gente está trabalhando um livro que foi escrito por um cara que é muito conhecido na área da música. Quer dizer, não só, né? Mas o grande Chico Buarque. E aí, Paulo, Raquel vão dar essa primeira contribuição pra gente. O Chico, cantor, Chico, escritor. Quem é esse cara que chega na prova da UERJ agora e muita gente conhece pelas músicas, de repente conhece as músicas e nem sabe que é do Chico, né? Uhum. Fala um pouco pra gente desse Chico Buarque, que também hoje aparece como um grande autor desse livro de contos. Eu acho que é legal começar pela discussão até que ponto o autor está presente na obra. Tem aquela Muito bom. discussão se mata o autor na hora que você lê alguma coisa, se você leva em consideração o contexto em que ele escreveu, as suas ideias, e aí falar sobre o Chico Buarque, cantor, filho do Sérgio Buarque, neto do Aurélio Buarque, a família inteira presente, que pensa o Brasil, que pensa a sociedade brasileira, que pensa a nossa história, para acompanhar a leitura de cada um dos contos. Eu acho que se um leitor desatento se debruçar sobre cada um dos contos, ele esquece o teor de crítica, ele não capta o fio condutor, o que faz o nome da obra ser Anos de Chumbo e outros contos. Sim. Porque tem um fio condutor Perfeito. presente em cada um deles. Tem um foco principal aí, né? Alguns. Sim. Tem algumas Maravilha. coisas que estão presentes ou que perpassam. E eu acho que quando você diferencia, né, o Chico Buarque cantor do Chico Buarque autor, é algo também que vale a pena pontuar, né? O Diego estava brincando que prefere o cantor ao autor. A Raquel, que conhece como o autor, escreve outras Conheço obras. todas as versões. E, ó, Vem E aí, vai galera. cantar hoje. Então. Vai- Em vai algum ter palhinha. momento desse Vai ter podcast. palhinha. Vai ter Será? palhinha, Vai vai ter. ter. Ai. Vai ter. E você, Paulo? Chico Buarque, cantor ou autor? Cantor, não dá Cantor. nem pra comparar. Chico Buarque é meu verdadeiro pai, como diria. né? Mas não era Caetano Veloso? Ih, Não, pronto, mas jogou. é a frase. Ô, Raquel, e você? Chico Buarque, cantor, autor? Eu tenho minhas fases. Acho que eu fico com compositor, né? Mas o autor me pega muito. Um dos meus livros favoritos é do Chico, que é Leite Derramado. Que voltarei a Leite Derramado ao longo da discussão, porque eu acho que tem um fio condutor aí que a gente traz também nessa discussão. Mas é muito importante, galera, vocês não se esquecerem da figura do Chico enquanto um ser político, que eu acho que isso é muito importante para a gente fazer a leitura desses contos também. O Paulo trouxe uma grande discussão que a gente tem na Faculdade de Letras, né? O Barthes fala muito dessa morte do autor e tudo mais, se a gente separa ou não a vida do autor da obra. Eu acho que em alguns momentos é praticamente impossível separar.
E que bom, acho que faz parte também. E música do Chico, você falou aí, texto, livro. Vai cantar. Que é. A palhinha É que agora. música, agora Uma não, daqui a estrofe, um pouco, refrão, galera. refrão. Daqui a pouco, Um daqui a refrão, pouco. assim, não rola, não? Não, agora não, Daniel. Tá muito no Espera início, tá muito aquecer, no Vamos aquecer, calma. vamos aquecer as cordas Vem vocais. aí. Isso. É. Vai chegar. Ô, Diego, seguinte, o livro, o Paulo meio que puxou essa conversa, o livro leva o nome de um dos contos, que é o último, né? O conto 10 é o conto que dá nome pro livro. Por quê? Qual é a importância do Anos de Chumbo? Por que tem essa centralidade nessa história? Como é que a gente comenta isso? Tá. Só de repente, uma retificação. Não quero ficar com fama de quem não gosta do Chico Buarque, escritor, tá? Tá tudo Adoro, bem, inclusive. Diego. Tá tudo É certo. porque o compositor realmente é fora da curva. Ah, né? não tem como. Até porque É. como Não tem autor também ele como. já ganhou prêmios e É. tal. Acabou, ele venceu tá o prêmio Camões, reconhecido, maior sim. prêmio de língua portuguesa. Mas Ele fica é tranquilo, bom, que ele é bom. a pergunta é o que prefere. É, o que É, prefere. Na ordem de Calma. preferência, tá Calma. tranquilo, a gente sabe que... Exatamente. Fica tranquilo. Anos de Chumbo. Anos de Chumbo é um conto que, na minha leitura, é uma espécie de conto basilar. É o que gera desdobramentos para outros contos. Aham. Essa temática, 2 anos de chumbo, sobre a qual o Paulo vai falar agora, ela de alguma forma perpassa, ela gera consequências que estão na milícia do meu tio, no racismo estrutural dos primos de Campos, tá? Na desigualdade social, na ideia de higienização do conto SIDA. Então, tanto é que a gente combinou aqui de trabalhar o conto Anos de Chumbo primeiro, tá? Sim, isso. Mas acho legal, de repente, o Paulo falar um pouquinho sobre os anos de chumbo, Maravilha. de fato. Não o conto, mas os anos de chumbo da De nossa onde história. vem esse termo? Fala pra gente, É porque Paulo. assim, é o título, ou escolheram colocar como título. É quase um... Atenção, leitor, comece por aqui. Não pelo conto em si, mas pelo título. Tendo como base essa noção de que em algum momento você esbarra na ditadura ou né, no que significou a ditadura para a sociedade brasileira. Em termos de efeitos, desdobramentos, né? Perfeito, Exatamente. exato. Então, a Porque, gente tá porque falando esse livro do Chico é super atual, né? Assim, muito. Ele tá falando de 2021. histórias que O são livro é muito totalmente recente. recentes. exatamente. Exato. Então, pensa voltando ao Chico Buarque compositor. Eu acho que todo mundo aqui que está ouvindo a gente já teve numa aula de história ou numa aula de literatura, no colégio, alguma música do Chico Buarque para ilustrar a Sim. aula sobre ditadura. Aham. Sim. Então, Chico Buarque é alguém que foi perseguido, alguém que produziu, alguém que teve, em algum momento, papéis diferentes Sim. na cultura brasileira daquele momento, desde o início do garoto que surge com um samba e que leva toda a sociedade dizendo, pô, esse é o futuro, até o subversivo que é expulso do país. Sim. Então, você vê a ditadura tomando diferentes contornos até você chegar nos anos de chumbo, né? A ditadura começa em 64, o regime militar, mas ela não se apresenta logo como um regime totalmente feroz os contornos vão assumir depois. Então começa, né? O Hélio Gaspari faz essa brincadeira, né? Quando ele olha para o regime militar e faz, no início, a ditadura envergonhada, até chegar na ditadura escancarada, que a Sim. gente pode chamar de anos de chumbo, que é exatamente a partir do AI-5, onde você tem direitos civis sendo suprimidos, né? Habeas corpus, habeas data, você tem uma série de direitos sendo suprimidos, pessoas sendo perseguidas, censura, repressão, e a sociedade brasileira tomando um contorno importante que a gente vê até hoje. Sim. E aí, num pós-pandemia, 2021, o Chico Buarque reúne diferentes aspectos desses desdobramentos e coloca em diferentes contos. Então, por que eu acho que o nome da obra é Anos de Chumbo? Pô, porque dá o tom de onde a gente vai chegar, embora o conto seja o último. Exatamente. Como se estivesse costurando. Ó, você viu em aspecto racial, você viu em aspecto social, você viu em aspecto cultural em diferentes contos. E aí a gente fecha aqui como se isso aqui fosse É o que costura, porquê. é o que Exato. costura. Acho que o livro vai caminhando, né? Vai levando a gente para diversos pontos importantes da nossa sociedade e o conto final faz esse aparato, faz essa junção das coisas. É a literatura que como que fizesse um aviso, né? Ó, a gente viveu isso no passado, porque alguns personagens são um pouco
esdrúxulos, né, assim. Então acho que tem um pouco dessa carga de um aviso, né? Tem. Mas outros são bem verossímeis. E, Sim. inclusive, existiram de fato. Sim, sim. Tá? Então, existe fantasia, mas existe muita realidade ali. É como se ele estivesse dizendo, os anos de chumbo não acabaram. O próprio Chico, né? Ele aparece no livro várias vezes, né? Isso. Ele é materializado várias vezes em alguns contos, contos, né? Vamos falar sobre isso. Maravilha. Exatamente. Eu acho que é legal, até pra gente mergulhar nos contos em si, lembrar do camaleão que o Chico é ao assumir diferentes eu líricos. Sim. Né? Então, a capacidade que ele tem de se colocar como diferentes personagens, a capacidade que ele tem de vestir a roupa mesmo, assim, seja de uma menor de idade, seja de um lunático, seja de sei lá, um bêbado. E aí ele vai brincando, né, ou assumindo diferentes personagens para colocar aquilo que ele tá falando, aquilo que ele quer que a gente... Acho que a gente vê isso muito também nas músicas, né? Quem é fã do Chico, quem não é, deveria. A gente vê que tem diversas versões mesmo. Então, ele é muito bom em mudar, em subverter mesmo esse lugar. Então, é muito interessante a gente Eu analisar acho que isso ela nos puxou a contos. música de novo rapaz. pra cantar. Não vou não, gente. Vai acontecer, Segue, gente. Diego. Vai Ele é um acontecer. trovador, ele é o lírico Isso. amoroso, mas ele é um malandro. É. E é o político. E o político, e essas facetas se encontram nesse livro de contos. Agora, a gente está falando dessa reverberação da ditadura militar. O primeiro conto do livro, né, mas que é o segundo aqui no nosso comentário. E aí, Diego, a gente pode comentar um pouco sobre esse, depois a gente volta no Anos de Chumbo, Tá, vamos se lá. for o caso. Mas o conto Meu Tio, eu acho que ele incorpora muito esse personagem homem, com cargas de crueldade, né, desse personagem que parece que sai de Dos do aceno porões da ditadura. Exato, né? Isso, Sim. né? Aquela figura, não estou dando nenhum spoiler, a figura do miliciano, Sim, Sim. sim. né, muito clara e não surgiu do nada. Né? Exatamente. Eu acho que os anos de chumbo, na leitura do Chico, é de alguma forma a gênese né, desse comportamento hostil, autoritário, não só do miliciano, contra o meu tio, mas daquele policial autoritário que agrediu os meninos, que agrediu os primos de Campos, né? Sim. Então, a ideia é essa. A costura que a gente quer fazer é exatamente essa, de como esse conto, de alguma forma, funciona como embrião, tá, de todos os outros. Por isso que a gente começaria primeiro, né, por ele. Sim. Começaria primeiro, ficou bonito, né? Eu acho que se a gente for fiel ao autor, a gente não vai sair do Anos de Chumbo. Sim. Ainda que a gente mergulhe nos É outros porque não tem contos. como. É. É isso, não tem como sair do Ano de Chumbo. E sobre Anos de Chumbo, Diego, mais algum comentário? A gente parte para os próximos. Não, vamos lá. Minha ideia é fazer uma síntese muito breve do livro e eu destaco alguns fragmentos que eu julgo importantes. Enfim, não só pensando numa eventual questão de prova, mas na compreensão global, né, do conto. Anos de Chumbo é um texto escrito, é um conto em primeira pessoa, o menino conta a história, né? É um menino cujo pai é um militar, um capitão, um camarada bastante violento, que pratica diferentes violências, para mim até numa ordem crescente. Vamos falar sobre isso. Ele tem uma perna paralisada por conta de uma poliomielite. E a diversão dele é brincar com bonequinhos de chumbo, do amigo do Luiz Haroldo, né? A gente nem sabe o nome do menino. Sim. Mas o Luiz Haroldo leva os bonequinhos pra ele. O Luiz Haroldo é filho de um major, né? Que inclusive na hierarquia militar está acima do pai dele, né? Isso vai ser importante. E no determinado momento, o menino, o narrador, ele começa a subtrair, né, alguns bonequinhos do Luiz Haroldo. Pegou um, o Luiz Haroldo não percebeu, pegou outro. Em pouco tempo, ele já tinha quase que um exército inteiro. A mãe descobriu, não estava num dia bom, falou pro pai. E esse fragmento eu queria falar para mostrar a primeira manifestação de violência desse pai. Sim. Meu pai se gabava de, em 30 anos de carreira militar, nunca ter se locupletado nem um cigarro de um subalterno, subalterno jamais filou. Por isso ele me arrancou da cama, me xingou de escroque e ladravaz, me deu 4 tapas na cara e 2 murros na boca. Me passou uma rasteira na perna boa e me fez cair com o queixo na quina da mesa, fazendo jorrar sangue e me deixando uma cicatriz. Então, olha que moral flexível desse camarada, né? Nunca roubou um cigarro de um subalterno. Grande bosta. Bateu no moleque que tinha apenas uma perna, né? A outra perna paralisada. Estourou o queixo do próprio filho, né?
ficou um pouco arrependido, deu uns soldadinhos mequetrefes no dia seguinte. Enfim, uma descrição que eu acho importante, que eu destaquei aqui, a casa deles era uma casa meio que... parecia uma fortaleza. Como se eles estivessem presos ali, né? Ó, minha mãe tinha medo de tudo. Instalou em casa uma porta blindada, além de grades nas janelas, com uma cadeia e eletrificação no muro, que nem o de Berlim, tá? Então, eles, de alguma forma, são produtos do medo que eles criam também, né? Eles são vítimas dessa cultura de ódio. Vamos entender que esse pai do narrador é um camarada violento, torturador, tá? E um fragmento que eu acho importante. Minha mãe tinha um pouco de pena de mim. E um dia no clube contou ao pai do Luiz Haroldo da minha paixão por soldados de chumbo, na esperança de que ele me emprestasse a coleção que o filho abandonara no fundo do armário. Mas o major fez mais. Numa de suas viagens internacionais, comprou para mim um jogo com 200 peças de estanho, mais modernas e realistas que as de chumbo. Eu não consigo não ver uma brincadeira com soldadinho de chumbo e os anos de chumbo, enfim. Por que esse pai, esse major, de alguma forma patrão do pai dele, deu uma coleção novinha, inclusive mais moderna que do próprio filho? Já sugere um determinado interesse. Quem leu o conto sabe, interesse na mãe do Luiz Haroldo, né? Esse livro tem umas coisas assim que são trágicas e cômicas. Exatamente, isso que eu ia falar. O trágico-cômico tem pra caramba, porque, assim, eu quando... me arrependo de rir. Eu ri com, né, aquele... Mas, assim, quando você lê um trecho aí, no trecho que ele descreve a violência, eu acho que é importante a gente pontuar que... E aí é uma característica do Chico, gente, aquela fã. Que ele narra com muita naturalidade o absurdo, né? E aí, daqui a pouco você tá... É isso, a gente leu e a imagem é completamente absurda, mas a gente dá uma risada, tipo, eita, como assim? O que tá acontecendo aqui? Né? Então, eu acho que isso é importante também, porque tem cenas chocantes ao longo do livro, tá? Mas são narradas com uma naturalidade que denunciam, inclusive, essa banalização da violência. Essa naturalidade da violência no cotidiano. A gente estava conversando como algumas pessoas, por entrarem em contato com a obra de maneira desavisada, não percebem o teor crítico disso. Exatamente. E aí vão falar assim, o Chico Buarque está defendendo ou naturalizando a pedofilia ou a violência doméstica, como se ele, de fato, não tivesse estabelecendo uma crítica a isso. Como se ele não fosse vítima também disso, né? Sim. Ô, Raquel, já vamos costurar, então, para a gente conseguir contemplar todos os contos. O Meu Tio, primeiro conto do livro em si, é o que... Quando você começa a leitura, é o primeiro contato. Foi fácil ler? É um ponto difícil, né? Vai perguntar isso logo pra mim, Daniel. Pô, ó, eu confesso, e eu compartilhei isso com os alunos, né? Eu comecei a ler tem um tempinho, e eu travei, depois do primeiro conto. Meu tio me pega num lugar específico, porque quem leu, né, o conto sabe que narra enfim, é uma narradora, né? Que a gente vê um tom bastante infantil. E o que acontece? Ao longo do conto, a gente descobre que tem uma relação ali super, né, criminosa, complicada, entre uma criança e um homem mais velho. E eu acho que, assim, essa falta de criticidade que a gente está falando, se você não prestar atenção e se você não apurar o seu senso crítico, você pode não identificar a crítica aqui. E esse é um problema, né? Por isso que eu falo desse balanço da naturalidade do narrador que o Chico constrói. Mas eu acho importante, até pra gente retomar, falar, por exemplo, do meu amigo pintor, que o narrador é uma criança, então o jeito que a história é contada, apesar do horror, do absurdo, eu acho que dentro, por exemplo, quando eu li da primeira vez, eu tomei um susto na hora que o trecho, que eu não vou repetir, gente, leiam, porque, né, é babado. Então, assim, o que acontece? Na hora que a gente lê da primeira vez, é aquele choque do absurdo. E isso me incomodou muito. Depois do primeiro conto, eu confesso mesmo que eu dei uma travada. Eu demorei a continuar. Eu ouvi esse relato de outras pessoas. Porque é pesado. Os alunos também, tipo, Raquel, mas desistiram de ler. Assim, eu falei, gente, não desiste. A literatura, esse é o papel. E essa fala importante aqui é como quer dizer, olha, quem não leu e vai tentar ler depois que ouvir o episódio, continua, né? Assim, é isso. O primeiro impacto realmente é assustador. Eu acho que assim, há o gatilho ali, né? Tem o gatilho, mas enfim, a gente precisa atravessar também para poder questionar e criticar as coisas. Perfeito. Um ponto interessante desse conto é que
A menina não é nomeada. Sim. O pai dela não é nomeado. A Uhum. mãe não é nomeada. No entanto, os espaços de poder são São nomeados. nomeados. O Exato. carro é um SUV Pajero É um Pajero, 4x4. O aham. carro anterior do tio, Sim. enfim, miliciano e tal, é um Mini Cooper. Aham. Até o carro anterior. Eles vão pra... O lugar onde eles vão, né? A Os Barra, lugares, na praia, na Avenida, Barra, Grumari. Lagoa. Funcionária Sim, Mitsubishi. Até o nome da exatamente. suíte do Sim. hotel, motel, não sei, Motel Dunas, suíte prêmio, não sei o quê. Uhum. Como há uma hipervalorização dos espaços de poder, Sim. né? E ao mesmo tempo um esquecimento, uma despersonalizar, proposital, né? exatamente, cara, despersonalização dessas E figuras. tem uma Exatamente. caracterização forte do Rio, né? O Rio de Janeiro, assim. Zona né? Oeste. A Zona Oeste. Oeste, espaço da cidade. Ó, bem brevemente. Hum. A menina, ela é visitada por um tio, esse tio fazia isso com frequência, repara que ele fala que ele não costumava subir. Sim. Como sempre acontece nessas situações, o pai se escondia no quarto, ou seja, essa é uma atitude corriqueira, não foi a única vez. Uma ausência, né, do pai, né? Exatamente. Não, as o pai, eu figuras- lavo minhas mãos, É. né? Isenção. Isso Mas ao acontece mesmo muito. tempo, me beneficio desse caso. Acho que a gente não pode falar. Eles prostituem a própria Sim, filha. exatamente. Né? Eles são cafetões da própria filha. é. Ó, olha essa parte. Ele oferece um apartamento, vou tirar vocês daqui, Isso. um apartamento melhor. Minha mãe faria bem sim, pois desde criança a mãe era orgulhosa e turrona, mas acabaria por ceder. Meu pai nunca recusaria um upgrade, segundo meu tio, e eu seria mais felizarda por morar perto da praia. E há uma sugestão de que eles moram numa comunidade ou em algum Sim. lugar humilde, porque quando ele sai, as crianças vão ali atrás, meio que seguindo Perseguindo o carro. o carro. Não acontece, por exemplo, no asfalto, né? Exato. Num condomínio de Um luxo. condomínio de luxo, eles são mais humildes. O que reforça a canalice desse camarada, né? Sim. Ele vai, passa num posto, paga com cartão, dá um picolé pra menina, no cartão, no dinheiro. No dinheiro. cara, Com notas de 100, né? Sim. Notas É de sempre 100. mais de uma. Comprando um comportamento tipo dos milicianos. Existe um recorte aí da nossa cultura. Ele fala que passou aí pela Estátua da Liberdade, aí os camaradas vendendo, tinha gente vendendo passarinho. Sim. Eu nunca vi ninguém vendendo passarinho nas Américas, Eu mas também não. é nada muito impossível, né? E eu queria chamar a atenção para essa figura desse miliciano, que ele é um grande otário, assim. Acho que primeiro, ele é um cara baixinho. Aham. Ela fala que ele, tirando os óculos, ele era menor. Aham. Ele vai pra praia com ela, É pra uma praia de figura Grumari, mesmo, não né? tira a jaqueta, calor da peste, o cara de casa tinha jaqueta lá. E ele usava sapatinho plataforma. Sim, né? pra ficar mais alto. né? Alto não é. É. E esse camarada ainda era impotente sexual, né? Obrigou a menina a comprar Viagra pra ele. Então, assim, a frase que a Raquel não quis falar, acho que não tem problema, assim, é o grande plot twist, né? Acho importante. Ele fala, quando saí do mar, levou lá pro mar, Grumari, ela foi, saiu, quando saiu do mar, ele disse que sentiu uma vontade de comer o meu rabinho. Eu não esperava, pra mim foi, eita. Eu também. Não, né? foi chocante, meu filho. Achava que o tio era só um cara meio... Truculento. truculento, idiotão, querendo esbanjar. Mas não, o cara era um pedófilo. Não, né? eu esperava, mas não com essa abordagem. É a abordagem que me pega. E o rabinho Entendeu? sugere uma coisa exatamente, infantil, né? Ela é uma criança. É uma criança. Pra mim é muito claro que esse cara é um miliciano, ele sai, ele entra ali numa rua, é Gilca Machado, com construções ali à esquerda, Sim. comunidade à direita, a parte conhecida como terreirão, Sim. pra mim é muito claro, e ele paga um monte de funcionário com dinheiro Sim, vivo. sim. Porque a milícia se vale muito das construções ilegais. Dos Tanto é que ela chega a serviços falar ilegais. ela chega a falar que eram construções acima das outras. O Recreio tem um gabarito de 3 andares, né? Aham. Não pode passar disso. Aham. E que fique claro que eu não tô falando mal de miliciano, não. Tenho o maior respeito por vocês. Com aí, todo tá? respeito. Com todo Pô, tô gravando respeito. na Barra da Tijuca. Com todo Vai ser mole, né? respeito. Gravando na Zona Oeste. Vou falar mal. É ruim. Queridos, e é isso. Aí ele fala da máscara da Covid, o que sugere que essa ponto atualidade, se passa né? agora. O que dá motivo, de novo, pra gente voltar ao ponto que o Ano de Chumbo não é um recorte precisamente histórico, mas é a ideia que vai costurar. E o resquício isso. que Exatamente, permanece, que permanece, porque qual é a relação entre uma atividade ou um grupo de milicianos e os anos de chumbo, Sim. historicamente falando? Sim. Desde a ausência do poder público, a maneira como o poder público não se relaciona com certas áreas, a maneira como o poder público negligencia
certos serviços. E aí nisso abre esse vácuo de poder para que outros grupos se estabeleçam, tomem conta, passem a atuar como a lei, como prestador de serviço, como juiz, como tudo. Sim. Aí, só para o desfecho, que eu acho bem importante, a mãe encontra uma camisinha. Eles vão pro motel do Unas e tal, a mãe encontra a camisinha fechada. E fala ali, ó, pô, você tem que obrigar ele a usar a camisinha. Ou seja, fica claro que eles sempre foram coniventes com isso, né? Sim. Você tem que obrigar ele a usar a camisinha, ó. Nenhum homem vai querer você grávida, não. Como se a preocupação da mãe não fosse com, pô, a desgraça do futuro da filha grávida, com menor de idade. Não, ela não queria que o Aquilo tio acabasse, na verdade. perdesse o interesse dela, porque aquela menina é o ganha-pão daquela família. Exato. E o pai fala, não, ele vai mandar você abortar e vai te largar. E o pai fala, não, ninguém vai abortar, minha filha minha não vai abortar, não. Eu acho que isso é o final do conto. Eu acho até importante ler, Diego, porque a gente fala dessas figuras masculinas nesse conto, e a mãe, ela é conivente, mas ela diz assim, ó, mamãe disse que não me criou para lhe dar um neto que é sobrinho. Que é sobrinho ao mesmo tempo. Sem contar que parentes consanguíneos, às vezes, procriam filhos degenerados. Meu pai falou que não é bem assim. Então, tipo assim, ó... Não, pode sim, pode Quem sim. sabe? Não é tão grave, né? Porque, né, vai criar, vai Agora, continuar. virando a página, a gente chega num conto que é o Passaporte, que é onde o Chico aparece, né? Essa figura de um grande artista, de um grande músico. É a representação. Que não tem nome, e a gente faz essa semelhança. Será que é o Chico? Será que não é e tal? E parece que é um conto que é um pouquinho mais... Parece que ele vai dosando, né, assim, o ele tom vai, de... porque também depois desse primeiro, difícil, ele tem que né? dar uma... Pelo amor de Deus. Como que é esse passaporte? A gente sabe o que sobre isso? Como é que a gente encaixa nessa nossa conversa? Baseado numa história real, Aham. o Chico fala que isso aconteceu com ele, né? Não sei se escarraram no passaporte dele, mas de fato ele falou que a grande vingança dele foi... Ele pegou o passaporte, conseguiu, foi entrar no avião e andar pelo avião inteiro, porque ele queria ver a derrota do seu algoz. Sim. Que queria que ele não embarcasse, né? Ele no- não embarcasse. no avião. O camarada aqui, ele foi um pouco além do Chico Buarque, né? O grande artista, ele é tratado como grande artista, né? Esse grande para mim é uma grande ironia, porque é um canalha, ele é pequeno, né? Mas é tratado como grande artista. E ele esquece o passaporte no aeroporto, no banheiro de um No aeroporto. banheiro. Alguém acha, escarra no passaporte, Joga na no lixo. foto, Joga no lixo, né? rasga Joga o no passaporte. o escarrar na foto, né? Diante da impossibilidade de escarrar na cara, escarrou na foto. É bem escatológico esse momento, joga no lixo e ele se dá conta, ele vê um casalzinho lá com o passaporte na mão, ele, passaporte, e volta. Não acha o passaporte, cara, quando ele sai do banheiro, ele vê um camarada lá e ele julgou que foi esse cara que de alguma maneira subtraiu o passaporte dele, né? Mas ele fica na esperança de o passaporte, alguém ter achado e ter levado lá... Porque afinal ele é um grande embarque. artista, Grande não é artista. mesmo? Vamos devolver o passaporte dele. Mas ele sabe que ele é odiado. Sim. Ele fala que não é odiado por pessoas. Ele é odiado por meios. E, pô, o Chico Buarque é um Sim. camarada odiado em determinados Exatamente. meios. Sim. Especialmente por conta do seu posicionamento político. Ele é um camarada amigo pessoal do Lula, amigo do Bob Marley. Jogou bola com o Bob Marley. Ele é bem É relacionado. isso. Que fique mas claro. É. Que fique claro. E é um camarada que tem o ódio de grande parte da direita, né? Bom, e ele volta, pô, ninguém levou o passaporte dele, ele volta pro banheiro, não encontra, mas ele tem um site assim, poxa, alguém jogou isso aqui. Ele olha pra lixeira e fala, poxa, não vou meter a mão, não vou me rebaixar a esse ponto. Mas sabe o que o motiva a meter a mão na lixeira? A vontade de derrotar o seu algoz, né? Aquela coisa que o Chico teve também, né? Mas o Chico fez uma coisa mais branda, ele passeou pelo avião. Ele não meteu a mão na lixeira porque queria que aquele canalha que tivesse... Que fez... Esse camarada é um cara que... ele alimenta essa cultura de ódio. Cara, mas o ódio, de alguma forma, se retroalimenta, porque ele também tá fermentando de ódio, né? Ele consegue achar, não vou entrar em detalhes, consegue achar seu passaporte com o cartão de embarque, todo escarrado, vai e toma lá o seu sonífero, quando finalmente chega a sua poltrona. Quando ele chega, tem um camarada sentado no banco dele. Ele falou, sou aqui. O cara, não, mas... Deu uma lá de francês, ele achou que ele era francês. A comissária de bordo falou, não, ele é aqui. Ele sentou lá, mas ele ficou inquieto. Tomou 1, 2, 3 soníferos, não se aguentou. Andou pelo avião, viu o casaco, a jaqueta do camarada que ele julgava ser o seu algoz, né? Porque esse camarada que estava na porta do banheiro
depois que ele foi voltando, eles olhavam pra ele, assim, ele e a mulher olhando, Aham. e ele achava, quando você tá odiando, você fica um pouco cego, né? Aham. Você faz as leituras mais equivocadas. Sim. E ele jurava que era aquele cara. E ele vai, pega a jaqueta, acha o passaporte do cara com um canhotinho no cartão de embarque, joga ali pela privada, sei lá o que ele faz, ele acaba de vez, né? Sim. E volta. E aí ele consegue dormir. Cara, incrivelmente, aquilo relaxou ele, né? Aham. A gente fala que o ódio é um veneno que você toma pra matar o inimigo, o Shakespeare fala isso, né? Mas incrivelmente fez bem a ele. Voltou, dormiu como criança. Chegando a Paris, eles estavam indo pra Paris, o casal passa por ele, somos muito fãs do seu trabalho. Ou seja, não foram eles, né? Aham. E ele cagou pra isso, cara. Ele realmente era um canalha. Sim. Ele não merecia estar naquele avião, né? Sim. E aquele camarada que estava no lado dele, resumindo, ele consegue entrar e o camarada que estava no lado dele, poxa, na próxima vez eu corto esse passaporte, não sei o quê, eu boto fogo, algo do tipo. Sugerindo o quê? Que a ideia da violência continua. Sim. Né? Ele foi violento com uma outra pessoa que não tinha nada a ver, estragou as viagem. férias lá do casalzinho, né? Sim. A menina chorando, e ele, nenhum remorso, mesmo sabendo que não tinha sido, e o ódio continuando. A cultura do ódio, que também tem relações aí demais com outros contos, especialmente com Anos de Chumbo. E um Não. tema super contemporâneo, né? Isso que eu ia falar, é. porque assim, o livro foi escrito em 2021. Mas se. Eu acho que é impossível você ter acesso ao conto. O Diego tá narrando, tá falando aqui. Eu tô imaginando aquilo que o Gilberto Gil passou recentemente na Copa do Mundo. Sim. Ter sido, né, vítima de ataques. É isso, cultura de ódio, é gratuito. Sim. Então, quando o Diego fala assim, tem pessoas que são odiadas por certos meios, por certos Sim. grupos. Sim, então é isso. E o Gilberto Gil é um senhor de idade que tá andando nos corredores de um hotel e ele é atacado gratuitamente. O camarada que atacou o Gilberto Gil, ele deu uma entrevista depois, né? Pedindo desculpas, não sabe que ele fez isso. Cara, é o ódio gratuito, é comportamento de manada. Exatamente. Eu vou é odiar o reprodução. Chico Buarque, todo mundo odeia o Chico Buarque. Você eu nem tenho muita sabe pena por de quem odeia o quê. Chico Buarque. Não, assim, tem problema. Agora, deixa eu fazer então um gancho pra gente conseguir pensar o livro todo, né? Tem o conto seguinte, que são Os Primos de Campos, que eu acho que tem uma marca de um tipo de ódio, né? De um comportamento de massa, né? De uma coisa que se multiplica na nossa sociedade e parece que atualmente, na atualidade, isso vem se tornando... Parece que vai acontecendo, né? Com maior facilidade. Raquel, dá pra gente um pouco o panorama desse conto? Depois eu queria que o Paulo desse uma costurada, porque esse conto fala muito sobre racismo, né? Então, será que dá pra gente fazer Já? essa jogadinha? Tá fazendo Deixa eu aqui? Já. Uma jogadinha. Os Primos de Campos, então, o que acontece? Tem uma família com umas crianças, tá? E eles têm diversos questionamentos que eu acho que são importantes, mas tem um principal que fica ali fluindo, ponderando ao redor deles, que são esses primos que moram em Campos e de vez em quando vêm passar uma temporada na casa deles. E aí, a partir dessa visita dos primos, alguns questionamentos familiares começam a surgir. Né? São muitos meninos ali. E aí tem um que quer ser jogador de futebol, tem outro que não se encaixa muito bem, tem várias questões. Dá a entender que eles são uma família de classe média baixa por aí. E aí, toda vez que tem essas visitas dos primos de Campos, algumas questões basilares surgem, como, por exemplo, é importante a gente entender que dentro dessa família principal, o pai é ausente. O pai sumiu, ninguém sabe onde esse pai tá a princípio. Né? Sem a spoiler, princípio. sem spoiler. É pra dar spoiler? Não é pra dar É spoiler. pra dar spoiler. pô. Esse pai não sabe onde é que tá, gente. A molecada quer um negócio prontinho, pô. Eles querem tudo mastigado, pô. Não quer nada de dica, não. Ninguém sabe onde esse pai tá, a gente fica, gente, mais um pai ausente, normal, vamos lá, e continua. E aí, dentro da história, a gente vai descobrindo que, na verdade, esses primos de Campos também são relacionados, não são só primos, tá? São irmãos da família principal. E aí, a partir disso, tem todo um questionamento em relação, e aí que vem em relação à raça. Eu acho importante falar que, por exemplo, ao longo da história, ao longo do conto, eles vão se entendendo enquanto afrodescendentes, é isso que eles vão falando. E não é um questionamento que eles têm internamente na família. É preciso que a namorada de um dos irmãos lá nomeie. Enquanto ela não nomeia, eles não conseguem questionar isso. Por quê? Porque eles não têm um letramento racial. E eu acho que isso vai atravessando o conto todo, porque a raça nesse conto é o fio condutor.
né? E aí o senhor Paulo vai falar um pouco sobre o Porque racismo a questão estrutural. racial marca a Exatamente. formação da sociedade brasileira. Uhum. Então, a gente olhar como herança da escravidão, o desdobramento disso, e medidas políticas tomadas desde o período do Império até a proclamação da República, os desdobramentos não só raciais, mas até em aspectos culturais, da criminalização do samba, da capoeira, ou de práticas religiosas, estão aí. Então, a gente olha, por exemplo, década de 30, que o Gilberto Freire vai falar do Casagrande Senzala, que o orgulho do Brasil é a mistura das raças, e apresenta o Brasil como o paraíso das raças, até que na década de 60, Florestan Fernandes, né, mudando um pouco o paradigma, assim, não, o Brasil só é o paraíso das raças se você for branco. Sim. Ok. O racismo no Brasil só é velado se você for branco. E aí você começa a perceber que a ausência de um letramento racial, de você entender o que é, o que não é, faz com que nem aqueles que são pretos se enxerguem como, ou percebam como, Sim. porque eles não estão acostumados ao tipo de violência que está tá marcado ou na cultura, na maneira como anda, na maneira como se veste, no que pratica, no que fala, na presença do elemento afrodescendente em determinados espaços. Então, por isso que a questão racial é importante. E aí, lembrando, a gente está aqui falando de uma obra que visa a preparação para a UERJ. Quanto que a UERJ se destacou quando levantou cotas. A polêmica que foi, assim, e não é só o estabelecer cotas, é toda a discussão do tipo, e os cotistas? Sim. Ô, Diego, nesse sentido que o Paulo puxou da prova da UERJ, a gente olhando para esse conto, a gente consegue imaginar um tipo de questão, um tipo de levantamento, um tipo de pergunta? Pode. A crítica do Chico é muito nas entrelinhas. Sim. O que a Raquel e o Paulo estão fazendo, de alguma forma, explicitar isso aí. Em nenhum momento, eu acho que em nenhum momento se fala sobre racismo, literalmente, não tem. né? Tem as Mas se fala, situações, né, que algo do representam. tipo, um fragmento que eu queria ler. Os moleques, os primos, tinham uma mania, eles eram pobres, de subir no ônibus, não pagar, pulavam ali, Era a não ter que diversão pagar. deles, Era né? diversão e, ao mesmo tempo, um recurso, né? Economizar uma graninha. Necessidade, né? E assim, faziam direto. Até que uma vez foram capturados lá por policiais. O menino, o narrador, apanha, especialmente porque ele se urina no carro. Mas olha só, de volta em casa, ele é liberado. De volta em casa, é óbvio que não menciona o xerife para minha mãe. É um xerife que falavam que ele era... Cara, eu uso a expressão lá na delegacia, não sei o que, pregas, né? Ou seja, arranca pregas. Tá falando de violência, né? Camarada de estupro, de menor de idade. É tudo muito feio aqui. Bom, é óbvio que não menciono o xerife para minha mãe, mas caio no choro ao contar os tapas que tomei na cara. Quanto aos primos, vi quando ficaram nus e apanharam com barras de ferro na sola dos pés. Tá falando de tortura, né? Mas não sei explicar porque não foram soltos comigo. Então a Raquel falou de letramento racial. De fato, os meninos não se enxergavam como pretos. Talvez não se enxergassem como pretos, mas havia uma falta de letramento racial também por parte da família do narrador, que achavam que eram brancos. Exatamente. Né? O próprio irmão do menino, ele deixava o cabelo grande porque achava que ele queria parecer argentino. Sim. Ele era jogador, e a gente tem algumas pistas do pai, ele fala que é tão bom quanto o pai, e esse pai, no final do conto, aparece, ele está em Barranquilla, na Colômbia, com, ó, spoiler, esse é um plot twist bem bizarro, com a mãe dos primos de Campos, né? Que é uma moça preta. Inclusive, o primo... Bom, a gente pode falar. O primo mais novo, ele morre numa chacina. O primo mais velho, ele é um sobrevivente da chacina. Ele tem que se mudar de Campos para ficar definitivamente no Rio de Janeiro. E ele, no momento, pega uma foto da sua mãe. Mãe, que ele praticamente não conhece, porque foi embora com o pai do narrador. E o racismo tá muito também na família desse narrador. Não só no irmão dele, joga no Fluminense, inclusive. Não sei se é proposital, porque o Fluminense tem essa fama de time elitista, do pó de arroz. Não sei se o Chico Buarque, inclusive o Chico Buarque é tricolor também, enfim. Mas
A mãe, cara, é uma racistinha também. Aham. Ela fala que os muito. meninos voltam de campos Sim. com os cabelos mais... Eles voltam mais Mais pretinhos, morenos, voltam com os mais cabelos mais morenos, com os enrolados, cabelos mais crespos. Saem daqui mais brancos, voltam mais pretos. Ou seja, uma canalha. E eu entendo um pouquinho, cara, essa ira, porque ela foi traída por uma mulher preta. Sim. Se ferrou bonito, né? Porque a mulher preta, que era a irmã, que era a mulher do pai da molecada de Campos, fugiu com o pai do narrador, né? E o camarada é um jogador famoso e ela tá lá vivendo a vida boa. No final do conto, o primo mais velho, vendo que aquele cenário, aquela cidade não era boa pra ele, até porque o irmão do menino, narrador, o que jogava no Fluminense, se machucou, aí ele começou a entrar pro crime, ele começou a fazer parte de uma espécie de Ku Klux Klan, tupiniquim, batendo em pretos, e o menino vai interpelar o irmão, toma um soco no nariz, e aquele ambiente era muito degradante pra ele. A mãe do menino começa a se relacionar com uma galera meio supremacista, um delegado, que era um supremacista, que acha que é branco também. Então o ambiente não era legal. Então quando o primo recebe a carta pra ir encontrar sua mãe lá em Barranquilha, onde tá o pai dele, ele vai junto. Era a solução, aquela casa não era mais pra ele. Aquele ambiente ali é um ambiente muito Pesadão, violento de né, todos cara? os lados, né? Várias formas de violência. Violência Várias policial. formas de violência. Psicológica, diversas violências. Se a gente olha, então, para os dois contos seguintes, Cida e Copacabana, tem uma conexão neles? Não sei se dá para dizer se o Chico muda de vertente ou ele mantém, mas traz uma coisa... A gente estava comentando, tem uma coisa meio que do devaneio, da fantasia. Como é que a gente consegue... Dá para juntar esses dois numa análise? Eles são muito diferentes. Tem uma conexão. Eu queria falar de Copacabana, assim, de uma forma separada, que eu acho que merece uma observação especial. Depende se você fala de Cida, Raquel. Eu posso puxar. Tá. Eu acho que dá pra puxar, o Daniel falou de devaneio. Uma das coisas que também me pegam muito nessa construção dos contos é o fio da memória. Eu acho que é importante, por exemplo, em Primos de Campos a gente tem muito isso. São lembranças, são sempre lembranças. E lembrança, principalmente em literatura, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em lembrança, a gente precisa pensar em lacuna. Porque tem sempre alguma coisa que falta. E isso é preenchido com devaneios, com novas informações que são acrescidas. E aí a gente chega em Cida, que é também atravessado pela violência, mas é um tipo de violência diferente, que é a violência social, da desigualdade social. Né? Cida é uma moradora de rua que vive numa praça no Leblon. E todo dia um morador ali do Leblon vai fazer sua caminhada e ele encontra a Cida no mesmo canto, no banco da praça. E Cida vem acompanhá-lo e conversá-lo. E ela tem nitidamente alguma questão psicológica, psiquiátrica. Ela cheia de devaneios. Ela diz que ela é apaixonada por um homem que é de outra galáxia. Né? Como é o nome da galáxia mesmo, Diego? Labosta. Labosta. É uma grande ironia, né? Não é óbvio, né? Então, assim... E toda a construção desse devaneio é muito importante, porque quando eu falo... Lembra que eu falei pra vocês o seguinte, desse narrador do Chico que vacila entre o humor e não sei o que, o devaneio? Nesse conto é muito forte isso. Porque como a Cida nitidamente tem alguma questão psicológica, a gente não sabe o que a gente acredita. A gente fica no vai e no volta. Meu Deus, será que ela tá falando a verdade? Até que ponto ela tá no devaneio? Até que ponto isso é uma realidade? Então, eu acho que é muito importante porque ele vai usar justamente essa questão do devaneio para trazer a desigualdade social. Então, assim, ainda é uma violência muito forte, mas ele traz de uma forma tristemente naturalizada. E tem essa coisa dúbia também de ela ser tratada de diferentes maneiras pelos moradores do Leblon. Sim, exatamente. Né? Ele é o único que dá atenção para Cida. E é por isso que ela sempre recorre a ele. Toda vez que ele vai caminhar, ela vai atrás, porque ele é a única pessoa que olha para ela, que conversa, que presta atenção. Não, tem uma coisa aí da doação. Ele fala assim, as moradoras dos prédios ricos lhe doavam por caridade e por deboche. Por caridade e deboche ao mesmo tempo. É isso. Davam roupas, casaco de lebre. Isso é uma grande ironia, um grande deboche mesmo. E ao mesmo tempo uma forma de higienização. Sim. Ou seja, até a moradora, até a pessoa em situação de rua do Leblon vai andar chique. Vai andar chique. A gente não aceita essa estética suja dela. Exatamente. E assim, tem a reflexão da Raquel muito boa, né? O que é verdade, o que não é. E ela propõe uma outra. A loucura dela
é uma loucura patológica mesmo, ou é uma fantasia criada como escapismo, né, da dor que é viver numa rua, né? E no final do conto, ela tem a sua filha, a Sasha. Você fala o finalzinho? Não, pode falar. Não, então, a Sasha, ela falava que o seu amor lá de La Bosta, ele viria pra cá pra poder ficar com ela, tá? E dava um monte de presente, só que tava um monte de farofa, um monte de areia, porque os presentes se desintegravam, né? Aí a Sasha, a filha dela, mostra lá a areiazinha. Ele pergunta, cadê a sua mãe? Cadê a Cida? Cadê a Cida? Tá aqui, um monte de areia, cinzas, né? Quando ela voltar pra La Bosta, ela vai voltar ao seu estado natural, tá? Mas em um momento ela fala quem é o Ló. Ela fala que quando ele vem pra cá, ele se fantasia, ele se traveste de pedreiro, ajudante de pedreiro, morando numa comunidade, porque ele é um cara humilde. Eu acho que talvez seja um momento de sanidade dela, né? Eu acho interessante que o Diego traz a Sasha, que é a filha. Esse morador do Leblon reencontra a Sasha depois de um tempo. Tem um gap aí temporal. E é interessante a permanência, a manutenção social, porque a filha continua ocupando o banco que a mãe ocupava. Ela tá no mesmo lugar da mãe, né? É isso. É o ciclo, isso. né? O ciclo continua. É um ciclo. E acho que a ideia é um pouco do livro, né? Exatamente. Os ciclos, é um os ciclo. ciclos continuam, né? Vou Copacabana. tentar ser breve. Diego, vamos lá. Copacabana é um conto que os alunos toda vez falam, não entendi nada. Não entendi nada. E Eu assim, acho vou Hoje um falar, aluno me perguntou isso. eu li, minha primeira leitura foi essa, não entendi nada. Na segunda vez, entendi um pouco. Na terceira, Não entendeu nada de novo. eu acho que não entendi nada, mas achei genial. Aí eu fiz uma Entendi leitura. nada. O moleque, ele é um garoto de Copacabana, mas claramente ele não é de lá. Você dá pra ver que ele tá meio que infiltrado ele tá naquele entrando lugar, naquele que é lugar. nobre demais pra ele. Ele tá no Copacabana Palace, ele se perde um pouquinho na roda, na porta giratória. Em vez de levar o Pablo Neruda, tá com o Pablo Neruda, pra Orla, ele leva pro interior do bairro. E o Copacabana é um bairro bem heterogêneo, né? Tem uma orla maravilhosa, riquíssima, e um interior que, de alguma forma, menos iluminado, e o autor usa essa metáfora aí, que toda a luz foi sugada pra orla. E tem isso, toda a pobreza ali é fruto daquela riqueza da orla. E o Pablo Neruda é muito comunista e adora aquele lugar mais pé sujo de Copacabana. E ele acaba perdendo o Pablo Neruda lá. Aí o Jorge Luiz Borges, do Nobel de Literatura, fala, pô, você perdeu o Neruda? É muito louco, né? Inclusive o Borges é um cara defensor da ditadura argentina, o Neruda, um crítico dos governos autoritários do Chile, morreu, inclusive, envenenado. Tá? Hoje está comprovado pelo governo do Pinochet, após o golpe de 73. Aí ele fala logo depois, não, eu nunca estive com eles. Ué, tudo isso é loucura. Ele começa a falar de si. E ele fala que ele, de frente, ele é um garoto bonito, com olhos verdes de fulminar as meninas de Copacabana. Mas as suas costas são de pobres. Espinhas, quistos, acnes e furúnculos. E eu não consigo não ver nessa imagem do moleque uma metáfora do próprio bairro de Copacabana. Né? Copacabana é isso. Aquela frente de fulminar meninas, mas as costas com furúnculos. E tem um racismo que ele coloca aí no momento que ele fala que o garoto ele não sente a vontade para tirar a camisa, mas quando ele tá jogando bola com os meninos nas ruas, filhos das empregadas, ele tira a camisa. Porque a pele rosada, espinhenta dele, que denunciava suas práticas masturbatórias, segundo ele, ainda seria melhor do que a pele escura dos meninos, né? Aí, nessa loucura, ele encontra a Ava Gardner, que quer ir pro Morro da Babilônia, onde foi gravado Orfeu Negro e tal. Final, vou pular. O tempo se passa, ele volta pra Copacabana, já mais velho, e fala que Copacabana é um pântano. Essa metáfora do pântano é muito importante. O pântano é o quê? É aquilo que te segura, aquilo que te prende. Ele não consegue sair de Copacabana. E nessa volta a Copacabana, ele encontra o Etchegóin, que foi ministro do GSI, do governo Temer, é um camarada muito dentro da política, muito associado, inclusive, à direita brasileira, um crítico do presidente atual. O Etchegóin encontra com ele e chama, vem pra cá, vamos conversar. E leva para o Mafuá. Mafuá, inclusive, é uma palavra polissêmica, representa um parque de diversão, mas representa um lugar sujo, escondido, onde se praticam torturas. E o cara fala assim, eu já estive com você 40 anos antes.
na época da ditadura, né? Aí ele falou, não foi comigo não, foi com meu tio, tá? Que foi o Ciro Etchegóin, que foi um dos militares, que ele foi um coronel, um dos militares mais truculentos, né? Resumindo, minha leitura, esse camarada, ele foi torturado pela ditadura, Ok. né? E essa loucura é fruto dessa tortura que ele sofreu, beleza? Tanto é que tem um momento que o Pablo Neruda fala lá pra ele, falando da Rami Schneider, uma atriz alemã, ele fala, ela também tem síndrome do pânico. Sim. Também por quê? Porque ele Porque tem. ele tem. Existe um Há um pressuposto aí, recorte, né? De, tipo, É. parece uma crise de ansiedade que ele tá tendo. E aí, de novo, a gente tem essa costura com o Cida, por exemplo, do devaneio. Dessa presença da loucura que é atravessada pelo trauma. É uma loucura que vem do trauma. Sim. Então, acho que isso também vai costurando. É um outro assunto que vai costurando. É, da coisa da memória. É, da de memória. Você lembrar, Sim. ser traumatizado. E tem muita discussão aí, tem muita coisa que a gente poderia mergulhar. Não só comparando experiências políticas do Chile, do Neruda, ou experiências políticas da Argentina. A família, né, de um militar que ele conhece ou lembra de 40 anos atrás, mas fala alguma coisa do tipo... não, você encontrou foi meu tio, porque ele trabalhou como torturador. E vem a coisa de uma família que tem uma tradição, a gente estava conversando, né? Uma linhagem. Uma né? linhagem de participação na política brasileira pelo Exército. Seja no Estado Novo do Vargas, seja nos militares, ou seja hoje em oposição ao atual governo e tal. Bacana. Legal. E você Quer quer escorrer? destacar alguma- Não, eu falei escorrer, falei pouquíssimo tempo, cara. A gente tem mais 2 contos bem importantes. Esse penúltimo, que São, Para são os Clarice menos Lispector, importantes, Daniel. os menos A gente tava importantes. discutindo, não sei, eu vou bater na tela. Mas tá falando o seguinte. Pelo amor de Deus. A gente tava sugerindo. Cuidado. Acho que uma informação que é legal, eu estive com o autor da prova da UERJ na semana passada, Opa. e uma colega minha perguntou. Informação bombástica, hein? Até- ó, o Atenção. recorte, ó, o recorte. Ok, ok. aí. Não, e ele falou, uma colega minha muito sensata, vai cair tudo? Ele falou, cobri quase tudo. Quantos contos? 6 contos. Mas depois ele falou, não, uns 6 contos. Mas acho que ficou claro que ele vai cobrar 6 contos. Aí eu comecei a fazer um exercício de futurologia, o que ele não vai cobrar, e eu descartei o da Clarice e o do Sítio, tá? Mas assim, chute meu, Paulo já fez uma outra leitura, Raquel uma outra, tá? E é isso. Vamos fazer um panorama, então, geral pra gente... Pra poder terminar. assim, Se der a zebra, não né? é isso, assim, por que você descartou esses dois? O da exatamente. Clarice e... Boa pergunta. É porque eu acho que esses desdobramentos sobre o qual falamos, porque assim, não existe, os contos são independentes, Ok. né? No entanto, existe um elo temático que pra mim é falência moral, falência ética da sociedade. E nesses contos, essa falência moral, esses desdobramentos dos anos de chumbo, eles são menos perceptíveis, Ok. tá? O Clarice, pra mim, é uma grande homenagem. O do Sítio, enfim, tem uma relevância por conta do aspecto memorialista e tal, mas não vejo a mesma crítica São tão presente nos latentes, outros. né? As críticas Eu não são acho, latentes. eu acho. Então, o que a gente estava discutindo antes é que no do Sítio fica a crítica, por ser um texto, né, fruto da pandemia, Sim. a crítica a como o governo brasileiro tratou ou não tratou a pandemia. Aham. Então você está falando de um casal que se exila para fugir da peste, né? Ele chama de peste, mas que quando a gente olha para como o Brasil foi visto internamente e externamente no posicionamento, a questão da vacina, de como é passível de crítica a postura do governo que não tomou, não foi incisivo em certos aspectos para combater a Covid. Show. Ô, Diego, então pensando numa costura final aqui pra gente, o seu contato, né? O seu Esqueminha. o seu Mediunidade. Mediunidade. vai cobrar bastante coisa do livro. Todas as questões de linguagens, então, serão sobre o livro. Pô, eu duvido que não A seja, gente, cara. a gente tem a mesma experiência do primeiro exame. Porque com o meu amigo pintor foi uma surpresa, porque Sim. o ERJ Sim. não fazia isso. O Exato. exame de qualificação com o livro era algum outro texto, um conto, Perfeito. uma crônica, e aí depois as 6, 7 questões finais sobre Aham. o livro. Agora não, foi tudo sobre o livro e sem textos maiores. Ou Sim. seja, a molecada que não leu, ou teve muita sorte, né, pra mandar bem,
ou não foi bem. Certo. Porque, assim, todas as questões praticamente pressupunham uma leitura prévia da obra. Sim. Sim. E agora, uma obra tão rica quanto essa, em uma hora aqui, a gente não conseguiu explorar tudo. Sim. Difícil eles não cobrarem a prova Sim. inteira. Ou seja, é assistir o programa, acompanhar, anotar, mas ler o livro. Sim, Isso aqui, de uma forma nenhuma, substitui a leitura. A ideia é que fosse, inclusive, uma análise pós-leitura. Pós-leitura, perfeito. Se você não leu, leia, volte e talvez essa análise faça mais sentido. A gente está publicando o episódio no começo da semana, né? Então o pessoal que assistir já no dia da publicação vai ter uma semana aí até a prova. Dá tempo, hein? Mas assim, Vambora. dá tempo de ler, né? E de qualquer maneira, acho que é essa a recomendação. Sim. Assiste uma vez, lê e volta, assiste de Sim. novo, né? Ouve, né? E acho que é o caminho, né? E o formato, por ser um formato de contos, eu acho que Conto, facilita. É fluido. Né? E não é fluido, difícil, não. É bem tranquilo, gente, de ler. De boa. Maravilha. Gente, Diego, considerações finais, você Vai, como nossa Diego. autoridade Tan, dan, mor dan, tan. em prova da UERJ. Não sei tudo, com certeza. Não, lamentei que não consegui falar sobre tudo, né? Mas é isso. É fundamental que se perceba essa costura Perfeito. entre os contos, né? A Raquel estabeleceu umas costuras que eu não tinha imaginado, o Paulo veio com outras, e embora os contos sejam independentes, como eu falei, essa falência, essa crise moral e ética permeia toda Sim, a obra, sim. né? E é isso, imagino que possa cair uma questão relacionando contos, ou questões em Sim. que a banca peça, talvez, críticas presentes nos contos tais. Então é Perfeito. fundamental a leitura, gente. Maravilha. É isso. Paulo, considerações finais aí da sua percepção temática. O que você entende que é uma chave de leitura aí pela filosofia, pela sociologia? Primeiro foi um prazer. Aprendi. O prazer é todo seu, Paulo. Com certeza, professor. Com certeza. Paulo, retoma o prumo aí, por favor. É importante essa contextualização que o Diego colocou. A Raquel brincou, né, que quem não gosta de Chico Buarque tá errado. Tá Sim. certo. Assim, você pode até não gostar, ou como autor, ou como compositor, mas você tem que conhecer. Faz parte de uma análise muito contundente da sociedade brasileira. Vai te ajudar, não é para a prova da UERJ, vai te ajudar para a vida, Com para entender certeza. o Brasil. Pra Com ler o certeza. Brasil, Exato. é verdade. E Raquel, assim, eu te perguntaria uma consideração final, mas estamos todos aguardando. Ai, gente. Uma estrofe. Qual música você quer? A que você quiser. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Merece, né? Que isso. Tá de parabéns. Maravilha. Ela canta mesmo, achei que era zoação, Canta, cara. Você tá de bobeira, professor. Tá de Quer pedir bobeira. outra? Brincadeira. Vou virar a cadeira aqui. Vira. E a gente encerra, então, esse nosso programa com chave de ouro, com essa Palhinha. cantoria, essa palhinha, né? E obrigado você que tá aí com a gente até esse momento. Você que tá assistindo no YouTube, não deixa de também ouvir no Spotify, compartilha, manda para quem você acha que vai fazer a prova e vai precisar desse conteúdo. Acesse o nosso Instagram, nossa casa virtual, @Colégio ao Cubo. A gente publica sempre por lá. A gente anuncia quando tá publicando e tem outros links que você vai gostar de saber também. É isso. Beijo grande, até a próxima. Muito obrigada, Até. Daniel, por receber a gente. Eu que pelo seu agradeço, trabalho eu que agradeço. excelente, meu Eu que amigo. agradeço. Parabéns. Vocês comporem essa mesa aqui tão que incrível. alegria, que alegria. Gente, é Vaselina. isso. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até Um mais. abraço.